O caso de Sean Diddy Combs tem sido uma das notícias mais comentadas no mundo inteiro. E a cada dia uma nova informação perturbadora sobre o rapper surge, deixando as pessoas ainda mais chocadas. O que mais tem despertado curiosidade no público é o que acontecia nessas festas privadas, conhecidas como freak-offs, e quem são os famosos que tinham ligação com Diddy e estavam presentes em suas festas. Até a elaboração desse vídeo, o rapper Diddy permanece preso e enfrenta processos de mais de 120 acusadores. As acusações têm relação com os crimes de agressão sexual, extorsão e tráfico sexual. O advogado que representa a maior parte das vítimas afirmou que homens e mulheres acusam o rapper de crimes sexuais desde 1991, sendo alguns deles menores de idade na época em que ocorreram. As vítimas também alegam ter sido drogadas e abusadas por Diddy. Uma das testemunhas do caso deu detalhes sobre as famosas festas de Diddy e disse que após as 5 horas da manhã, o evento seguia para um rumo diferente. Além disso, nos últimos dias, diversas teorias surgiram que especulam uma possível ligação do rapper nas mortes de Tupac, The Notorious Big e até Michael Jackson. Outros rumores sugerem que celebridades como Will Smith, Leonardo DiCaprio e Ashton Kutcher eram frequentadores assíduos das freak-offs de Diddy. Mas quais são essas teorias? E quais celebridades faziam parte desse esquema bizarro de Diddy? É isso que iremos te contar nesse vídeo de hoje. Caso você não saiba o que está acontecendo, o rapper Diddy foi preso no dia 16 de setembro por diversos crimes. Na parte 1 sobre esse caso, explicamos detalhadamente como se iniciaram as acusações contra o rapper, quais os crimes pelos quais ele está sendo acusado e algumas celebridades que tiveram seus nomes citados. O rapper era uma pessoa com contato com diversas celebridades de Hollywood e promovia as festas mais comentadas do ano. No entanto, após sua prisão, surgiram diversas teorias e rumores envolvendo diversos artistas, como por exemplo o ator Ashton Kutcher, que era bastante próximo de Diddy e participava das freak-offs, que eram festas privativas que funcionavam como uma espécie de maratona sexual, onde rolavam drogas, abusos, assédios e envolvimento de menores de idade. Inclusive, durante uma entrevista, o ator disse que ele não podia contar as coisas que aconteciam nessas festas. Outro ator que também era muito próximo de Diddy e frequentava suas festas era Leonardo DiCaprio, que desde muito novo tem fotos nas famosas festas do rapper. Nos últimos dias, novas denúncias contra o rapper surgiram. Dentre elas, a de Talia Graves. Ela alega ter sido dopada e violentada por Diddy e seu segurança em 2001, quando tinha 25 anos. Ela disse que o caso aconteceu dentro da gravadora de Diddy, a Bad Boy Records, e que ela estava presente, pois namorava um dos funcionários de Diddy e no dia estava tendo uma festa. Talia Graves afirmou que recebeu uma bebida batizada que a fez perder a consciência e quando acordou estava amarrada. Talia descobriu no ano de 2023 que supostamente existe um vídeo desse abuso que ela sofreu e que ele teria sido vendido para algumas pessoas. Outra denúncia veio da ex-modelo Crystal McKinney, que alegou que Diddy teria agredido sexualmente no seu estúdio em Nova York quando ela tinha 22 anos. Uma outra acusação veio de um detento chamado Derek Lee Cardello Smith, que entrou com um processo de abuso sexual contra Diddy. Atualmente ele possui 52 anos, mas disse que 30 anos atrás o rapper o drogou e abusou dele em uma festa. Por não ter respondido ao processo movido contra ele, Diddy foi condenado a pagar uma indenização de 100 milhões de dólares. Uma das testemunhas do caso deu uma declaração detalhando sobre as festas do rapper. Ela disse que as festas eram conhecidas por serem selvagens, que tudo acontecia lá, e a partir das 5 horas da manhã, o evento seguia para um caminho diferente, e que antes das 2 horas da manhã, as festas ainda eram normais. Uma outra testemunha revelou que o sinal que os convidados recebiam para irem embora antes das coisas ficarem estranhas era quando algumas mulheres começaram a tirar suas próprias roupas. Ela ainda revelou que a festa acontecia com o uso de drogas e que garotos e garotas de programa faziam tudo o que os convidados quisessem. Apesar do público em geral só ter descoberto sobre tudo isso recentemente, em Hollywood já rodavam muitos boatos sobre as festas de Diddy, e muitos famosos de fato sabiam o que acontecia lá. Inclusive alguns desenhos e séries já fizeram algumas referências sobre o rapper e suas festas, mostrando que muitos já desconfiavam sobre tudo isso. Os desenhos South Park, Os Simpsons e o filme Madagascar fizeram referências diretas às festas de Diddy.
Já na série Supernatural, eles citam P. Diddy quando é perguntado quem gostava de ouro e virgem. No filme As Branquelas há diversas referências ao Diddy, e muitas pessoas começaram a dizer que o personagem Latrell Spencer foi inspirado no Diddy. Tanto que em uma das falas um personagem se refere a Latrell como Puff Daddy, fazendo uma referência clara a Puff Daddy, que foi um dos nomes artísticos de Diddy. Além disso, no filme existia uma White Party, que é uma festa temática em que todos os convidados têm que ir de branco. E essa era uma festa famosa dada por Diddy todos os anos, e que são mencionados em pelo menos 3 processos contra o rapper. Com todas essas notícias saindo sobre Sean Diddy Combs, muitas teorias começaram a circular pela internet envolvendo diversos nomes bem grandes na mídia, como o nome de Jay-Z. Muitos acreditam que ele será o próximo a cair, já que seus amigos mais próximos, Diddy e R. Kelly, já estão presos. Enquanto Diddy aguarda seu julgamento, o R. Kelly já foi condenado a 20 anos por conteúdo sexual infantil e 30 anos por tráfico sexual. Mas quais são os rumores a respeito de Jay-Z? É isso que nós vamos ver no próximo capítulo. Recentemente, o nome de Jay-Z e Beyoncé foram bastante citados pela proximidade que ambos têm com Diddy, principalmente Jay-Z, por serem amigos de longa data. Por conta dessa aproximação e da recente prisão de Diddy, muitas pessoas começaram a questionar se o casal participava das festas perturbadoras de Diddy. Tudo isso fez com que Jay-Z perdesse 5 milhões de seguidores no Instagram e Beyoncé perdesse mais de 4 milhões de seguidores. Para você entender como Jay-Z entra nesse caso envolvendo Diddy e o porquê de acreditarem que ele é o próximo a cair, precisaremos voltar alguns anos atrás. Antes de Jay-Z se tornar um rapper bilionário e conhecido como hoje, lá no início ninguém acreditava muito nele. Entretanto, um único homem, chamado Dame Dash, acreditou em seu potencial como artista, e juntos eles fundaram a gravadora Rockefeller Records. Após alguns anos, Dame Cash e Jay-Z acabaram se interessando pela mesma mulher, chamada Aaliyah, que era uma cantora e atriz que ficou mundialmente conhecida na década de 90 e teve sua carreira interrompida em 2001 em um trágico acidente de avião. Mas antes desse acidente, no início dos anos 2000, Aaliyah e Dash começaram um relacionamento. Segundo alguns rumores, foi por conta disso que Jay-Z começou a sabotar Dash dentro da gravadora para poder tirá-lo, mesmo eles sendo amigos e sócios. Entretanto, isso só aconteceu após a morte de Aaliyah. Antes disso, Jay-Z tinha uma relação de amizade com o casal. Inclusive, ele sabia sobre as coisas ruins que Aaliyah já tinha enfrentado na indústria da música. Só para contextualizar, Aaliyah foi descoberta quando tinha apenas 12 anos pelo cantor R. Kelly, que nessa época ainda não era amigo de Jay-Z. E muitos acreditam que nessa época, R. Kelly já havia se interessado por ela, mesmo ele tendo 24 anos, enquanto ela tinha apenas 12. Inclusive, a capa do primeiro álbum de Aaliyah, produzido por R. Kelly, era uma foto dela e no fundo meio desfocado estava R. Kelly, com o título Idade é apenas um número. Quando ela completou 15 anos, R. Kelly, que já estava com 27, falsificou alguns documentos e se casou com ela. Assim que a família dela descobriu, anularam o casamento e Aaliyah cortou totalmente seu contato com ele. Tanto Jay-Z quanto Dame Dash sabiam de tudo isso que Aaliyah havia sofrido com R. Kelly. Entretanto, algumas teorias sugerem que Jay-Z possa estar envolvido no acidente que matou Aaliyah. No dia do acidente, o produtor dela, Hype Williams, que depois trabalhou com Beyoncé e Jay-Z, sugeriu que ela gravasse um de seus clipes em Bahamas. Após a gravação do clipe, eles fecharam com uma empresa de avião particular para voltarem para os Estados Unidos. Porém, o mais estranho nessa história é que o produtor Hype Williams, as bailarinas e boa parte da equipe foram em outro avião, e somente Aaliyah foi nesse avião que caiu. O motivo da queda do avião foi uma sobrecarga da aeronave por conta dos equipamentos de filmagem. Logo após a decolagem, o avião caiu e todos acabaram morrendo. Foi descoberto depois do acidente que o piloto tinha álcool e droga em seu sangue e estava com sua licença revogada, ou seja, ele não tinha autorização para pilotar, o que torna tudo ainda mais estranho. Além disso, anos depois, testemunhas relataram que Aaliyah não queria entrar nesse voo, pois ela não estava passando muito bem e estava com um pouco de medo. Porém, uma pessoa de sua equipe deu um remédio para ela dormir, fazendo com que ela entrasse no avião carregada. Você deve estar se perguntando onde entra Jay-Z nessa história. Bom, apenas 6 meses após a morte de Aaliyah, Jay-Z se afastou totalmente de Dash.
que era seu melhor amigo e que havia acabado de perder sua namorada em um trágico acidente de avião. Ao mesmo tempo, Jay-Z começou a se aproximar de R. Kelly, o homem que tinha abusado de Aaliyah e que Jay-Z sabia toda a história. Eles só não se aproximaram, como fizeram um álbum juntos. Isso foi suficiente para levantar rumores que Jay-Z e R. Kelly poderiam ter um envolvimento no acidente de Aaliyah. Muitas pessoas levantaram teorias na internet de que Jay-Z tinha feito isso para que Beyoncé ganhasse mais destaque, pois na época Aaliyah era um dos maiores nomes do R&B, ou para se vingar de Dash, já que ele não tinha conseguido ficar com Aaliyah e por isso se juntou com R. Kelly. Porém, isso são apenas especulações e não há nada comprovado sobre isso. Outra teoria muito forte que surgiu foi a de que Diddy possuía ligação com as mortes dos rappers Tupac e The Notorious Big. Na década de 90, Tupac e Big eram amigos e os maiores nomes do rap. Mas algumas desavenças fizeram com que ambos protagonizassem uma das maiores rivalidades no mundo da música. Até hoje não se sabe quem de fato está por trás da morte dos dois rappers. Entretanto, o nome de Diddy, principalmente após as acusações, foi um nome muito citado, já que ele descobriu Big, que foi o primeiro artista de sua gravadora, a Bad Boy Records. Quando Big se lançou na indústria, Tupac já era um grande nome, e os dois eram amigos. No entanto, no ano de 1993, uma mulher chamada Ayanna Jackson acusou Tupac e outros 3 amigos de a violentar sexualmente. Por conta disso, Tupac precisou comparecer nas audiências que aconteciam na cidade de Nova York. E no ano de 1994, após uma audiência, Tupac resolveu ir para um estúdio de música chamado Quad Recording Studios. Assim que chegou lá, Tupac viu Diddy e Big, que até então ainda eram seus amigos. No entanto, enquanto ele estava subindo para os estúdios, 3 homens assaltaram eles e seus amigos, fazendo com que Tupac levasse 5 tiros e depois fugiram. Foi por conta disso que o confronto entre Tupac e Big começou, pois Tupac acreditava que Diddy e Big haviam armado para ele e sabiam quem eram os homens que tinham atirado nele. Logo depois, Tupac foi condenado pelo caso de Ayanna Jackson e foi preso em fevereiro de 1995. Ele permaneceu na prisão durante 1 ano, quando o produtor e dono da gravadora Death Row Records, chamado Suge Knight, pagou a fiança de 1,4 milhões de dólares para liberar Tupac da prisão. A intenção de Suge Knight era conseguir a lealdade de Tupac e fazer ele assinar com a sua gravadora. Assim que saiu da prisão, Tupac continuou atacando Diddy e Big por acreditarem que eles estavam envolvidos com os homens que atiraram nele. Além disso, ele ficou 2 semanas seguidas gravando cerca de 30 músicas e 5 meses depois lançou seu álbum, que continha a música Hitchin' Up, em que ele atacava diretamente Big, Diddy e outros rappers de Nova York. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac e Suge Knight estavam saindo do local onde havia acontecido a luta de Mike Tyson, quando se envolveram em uma briga com Orlando Anderson, que era membro de uma gangue dos Estados Unidos. Quando Tupac e Suge Knight estavam no carro indo para o hotel, pararam em um semáforo e logo depois um outro carro parou do lado e atirou várias vezes, acertando Tupac. Ele ficou em estado grave e acabou falecendo no dia 13 de setembro de 96. Desde então, diversas teorias surgiram de quem teria mandado matar Tupac, e Diddy sempre foi um dos nomes citados. Porém, essa teoria ganhou mais força recentemente, em outubro de 2023, após a prisão de Kef D, acusado pelo assassinato do rapper. O curioso disso tudo é que o caso só voltou a ser investigado ano passado, porque Diddy detalhou o crime em seu livro de memórias lançado há 4 anos e em várias entrevistas concedidas. Entre as declarações, Kef alega que dirigiu o veículo usado na ocasião, forneceu a arma utilizada no crime e deu sinal para o assassinato. Além disso, ele afirmou que Diddy já havia oferecido $1 milhão para que ele matasse Tupac. Mas que ele não foi atrás de Tupac por conta de Diddy, e sim porque Tupac havia brigado e batido em seu sobrinho, o Orlando Anderson. Porém, Kef disse que acredita que Diddy tenha oferecido esse dinheiro para outras pessoas matarem Tupac. Já em março de 97, Big também morreu de uma maneira bem semelhante à de Tupac. Ele estava saindo de uma festa em seu carro, e assim que parou no semáforo, outro carro parou de lado e disparou contra ele. Big teve 4 perfurações no peito e acabou falecendo.
As teorias que surgiram, inclusive envolvendo um ex-agente do FBI, é que supostamente existem documentos que provam que Sajid Nai estava por trás da morte de Big, como uma forma de vingança pela morte de Tupac. Mas até hoje, ninguém foi acusado pelo crime. Outras suposições dizem que Diddy pode estar por trás e que ele fez isso por dinheiro, pois quando Big faleceu, por ele ser seu produtor e dono da gravadora, ele ficou com os direitos autorais do seu catálogo musical. Diddy lucrou muito mais após a morte de Big do que quando ele estava vivo. Até pouco tempo, o catálogo de Big estava inteiro com Diddy, e apenas recentemente a família de Big teve direito a esse catálogo. As teorias de Jay-Z, Tupac e Big são atualmente as mais comentadas na internet, mas rumores com os nomes de Will Smith, Justin Bieber e Michael Jackson também foram bastante citados. O ator Will Smith era um amigo bastante próximo de Diddy, e rumores sugerem que Will Smith era um participante ativo das festas de Diddy. Até agora não existe nenhuma prova concreta, e são apenas suposições. Mas qual seria o envolvimento de Will Smith nisso tudo? Por conta de fotos e vídeos de Will Smith junto a Diddy, surgiram dúvidas se o ator também praticava esses abusos. Foi então que resgataram um vídeo do ator Orlando Brown, que fez o seriado As Visões da Raven, acusando Will Smith de ter abusado sexualmente dele quando ainda era uma criança. Na época, ninguém deu muita atenção para essa acusação. Entretanto, após a prisão de Diddy dos crimes revelados, muitas teorias foram levantadas. Logo surgiram rumores de que Will Smith não apenas participava das freak-offs, como também ajudava a organizar. Inclusive, em uma festa dada por Diddy em 2004, Will estava presente e tem fotos deles juntos. Nessa mesma festa tem fotos de Diddy comendo comidas que estavam em cima de uma mulher nua. Por conta de tudo isso, surgiram teorias bem sérias de que o Will levava seu filho, Jaden Smith, para essas festas e que ele poderia ser uma vítima. Não há nenhuma prova sobre isso. São apenas suposições criadas na internet após resgatarem vídeos de Will em entrevistas tentando dar um selinho em Jaden, enquanto ele tenta se esquivar. Além disso, quando Jaden tinha apenas 15 anos, ele tentou se emancipar de seus pais. Outro nome citado que muitos acreditam ser uma vítima de Diddy é Justin Bieber. Inclusive, um staff de Justin, quando ele ainda era adolescente, havia pedido que Diddy se afastasse, pois não estava fazendo bem para a saúde mental do cantor. As teorias sobre Justin ganharam mais força, pois alguns acreditam que o clipe da música Yum de Justin é uma denúncia, uma vez que a promoção desse clipe nas redes sociais foi feita com várias fotos de bebês. Além disso, no clipe são crianças tocando instrumentos enquanto entretêm vários adultos em um restaurante. Ao decorrer do clipe, os adultos comem coisas esquisitas e no fim aparece apenas um senhor na mesa comendo um bolo. E quando ele acaba de comer, mostra o prato com uma foto de Justin criança e escrito em Yum, que pode ser traduzido como delicioso. Fora isso, em um documentário, Justin Bieber mostrou que durante as gravações desse clipe, ele teve diversas crises de ansiedade. Logo, os rumores que esse clipe seria uma denúncia ficaram ainda mais fortes. Por fim, a última teoria envolve Michael Jackson e uma suposta ligação de Diddy com sua morte. Tudo começa quando Mariah Carey era casada com Tommy Mottola, que era presidente da Sony Music, e com ela vivia um relacionamento abusivo. Como Mariah era muito amiga de Michael, ela compartilhava com ele tudo sobre o relacionamento ruim que vivia. Após um tempo, Michael Jackson teve um conflito com a Sony, acusou Tommy de reter os direitos autorais de suas músicas e disse que ele era um homem muito ruim. Após o conflito com a Sony e com Mottola, Michael, por sempre ter tido uma relação próxima com crianças, foi acusado de crimes contra elas. Mas após alguns anos, foi inocentado das acusações. Em um áudio vazado, Michael Jackson dizia temer pela sua vida e afirma que pessoas poderosas queriam matá-lo, e que se algo acontecesse com ele, poderiam alegar que ele morreu de overdose. Segundo as investigações, o médico Conrad Murray deu uma dose fatal de medicamentos para Michael e demorou para chamar a ambulância. Outra pessoa que estava presente era Fahim Mohamed, chefe da equipe de segurança de Michael Jackson, que também demorou para chamar a emergência. Após a morte de Michael, Fahim Mohamed se tornou segurança de Diddy e acumulou uma enorme fortuna sem explicações sobre a origem do dinheiro. Bom, logo as teorias que surgiram foi que Diddy poderia ter tido alguma relação com essa morte.
Apesar de muitas pessoas acreditarem nessas suposições e teorias, não há nenhuma prova ou investigação sobre isso, pelo menos por enquanto. O que sabemos é que Didi se encontra preso no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, conhecido por ser bastante perigoso. Inclusive, Art Kelly também ficou um tempo nessa mesma prisão. Nesse momento, Didi está dividindo a cela com Sam Bankman-Fried, o criador da FTX, que aplicou um golpe bilionário, que inclusive já fizemos um vídeo sobre isso aqui no canal. Segundo os advogados de Didi, ele alega ser inocente e diz ser vítima de um complô do governo americano, que, segundo o rapper, quer derrubar um homem negro e poderoso. O advogado ainda disse que ele não tem interesse em fazer um acordo de confissão para diminuir sua pena, pois ele diz ser inocente. Agora me diz aí nos comentários, você acredita que essas teorias possam ser verdade? O que você está achando de tudo isso? Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e considere se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!